Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, João 4, 19 a 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com os cânticos congregacionais. Convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos adorar o nosso Deus que está aqui presente entre nós. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Amém. Amém. Para sempre adoraremos o nosso Deus. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti
acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e o fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Os irmãos podem sentar, continuemos a adorar o nosso Deus, teu reino. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, os para reinos se dizer que tu és abalam, o rei, para dizer que tu és o Senhor. teu reino Tu és sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. Jesus é a essência do nosso louvor. Possamos a cada dia mais louvá-lo e engrandecê-lo. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus,
grande valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, eu que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai, mais uma vez, de estarmos na Tua casa. Muito obrigado pela saúde de cada um que está aqui. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, abençoando cada família nesse momento, que o Senhor venha também suprir todas as necessidades, Pai, as dificuldades, que o Senhor venha estar abençoando cada família a lidar com isso, nos dê sabedoria, Pai, nas decisões do dia a dia, que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, Pai. Muito obrigado mais uma vez por podermos estar aqui, Pai, podermos louvar a Ti, podermos ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse momento, Pai, que venhamos estar sensíveis, Pai, ao que o Senhor tem a nos falar nesse momento. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, Pai. Meus irmãos, vamos ler novamente a palavra de Deus, João 4, 19 a 24. João 4, 19 a 24, está escrito assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu começo aqui com a citação de William Templey. Ele diz o seguinte: adorar
é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Hoje à noite nós falaremos sobre outra disciplina espiritual chamada adoração. Então, adorar é experimentar a realidade de Deus a tocar nossas vidas, é conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto no meio da comunidade, ou seja, da igreja reunida. Na parte 2 desta mensagem, na próxima quarta-feira, nós falaremos sobre a adoração corporativa, a koinonia, a adoração na igreja. Então, adorar é irromper a Shekinah de Deus, que é a sua glória, ou a radiância habitando no meio do seu povo. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Então a Shekinah aí denotando a presença imediata de Deus no nosso meio. Deus está ativamente buscando adoradores. Veja o verso 23. Os verdadeiros adoradores, diz a Bíblia, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus procura verdadeiros adoradores. Adoração é a resposta humana à iniciativa divina, porque Deus está procurando. Lá no livro do Gênesis, Deus andava no jardim à procura de Adão e de Eva. Lá no Getsêmani, na crucificação, Jesus atraiu para si homens e mulheres. João 12, 32. A Escritura vai estar recheada e repleta dos esforços de Deus para iniciar, restaurar e manter comunhão com o homem, ou seja, com os seus filhos. Deus é como o pai do pródigo, daquele filho pródigo, que vendo o filho ainda distante, correu para recebê-lo e o abraçou. A adoração é a nossa resposta às aberturas do amor de Deus, do amor do coração do Pai. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem, diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Este tema, a adoração, como nós vamos ver nessa mensagem de hoje e depois também, ele possui profundas implicações escatológicas também, porque desde que a adoração é central aqui na terra, ela será também no céu. A Bíblia diz que lá no céu nós estaremos adorando o Pai, e isso nós temos muitas referências bíblicas que mostram que nós adoraremos a Ele na eternidade pelos séculos dos séculos. O puritano John Owen, ele nos lembra que a verdadeira adoração, ela tem que ser oferecida, começa a ser oferecida aqui na terra, mas ela é conectada também nos céus. Um outro elemento importante aí da adoração, ela é resultante da aplicação máxima da vida cristã, lex orandi, lex credendi, ou seja, o que se ora é o que se crê. Nós oramos aquilo que cremos. Segundo este princípio, adoração e teologia caminham juntas, como nós vamos ver aqui também. É influenciada pela nossa liturgia. Quando falarmos do culto corporativo ou comunitário na próxima quarta-feira, nós veremos alguns modelos ou tipos de cultos, cultos didáticos, culto carismático, vários modelos que a gente vai ver de cultos aí. Nós vamos então dar uma olhada para o texto que nós lemos e depois tirar alguns princípios sobre adoração. O verso 19, se você olhar aí, disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta.
Isso devido ao que Jesus havia dito a respeito da vida dela. Então a mulher samaritana crê que ele era um profeta, alguém divinamente aí inspirado e com um conhecimento sobrenatural. 1 Samuel 9:9 coloca esses atributos ou esta qualidade do profeta. O verso 20 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então menciona aqui 2 lugares distintos de adoração. A mulher devia estar tentando mudar de assunto. Jesus estava falando da vida dela, falando que ela tinha tido 5 maridos, o 6º que tinha agora não era dela, e ela joga então para a adoração. Talvez ela não tenha entendido direito aqui. E Jesus então vai e fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá no Antigo Testamento, nós vemos lá que os judeus insistiam ali que o único lugar de adoração era Jerusalém. Os samaritanos, eles criaram outro lugar de adoração, que foi o Monte Gerizim, que segundo a tradição deles, era o lugar aonde Abraão fora para sacrificar Isaque. Quando as bênçãos e as maldições foram pronunciadas para as gerações de Israel, lá no deserto, as bênçãos foram lidas no Monte Gerizim. Está lá Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio 27, 12. No entanto, Deus ordenou em Deuteronômio 27, 4, que quando o povo passasse o Jordão, teriam que fazer um altar no Monte Ebal e não no Monte Gerizim. Os samaritanos, entretanto, mudaram aí o versículo para que se lesse Monte Gerizim. Eles mudaram então a história e alteraram o texto aí, para enaltecer o Monte Gerizim. A mulher samaritana havia sido ensinada a considerar que era no Monte Gerizim, e a desprezar Jerusalém. No entanto, o povo estava acostumado a adorar em Jerusalém. Só que Cristo vai mostrar aqui não a questão da geografia, não é o local, mas é a maneira como o adorador deve adorar. Cristo vai dizer em espírito e em verdade. Verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Então Jesus ensinou à mulher que o mais importante não é o lugar aonde uma pessoa adora. A adoração não estaria limitada ao Monte Gerizim e nem também a Jerusalém, como nós já colocamos aqui. A declaração que a salvação vem dos judeus significa aí que o Messias viria então do povo judeu. Mas Deus procuraria verdadeiros adoradores. Então, conceituar ou fazer uma definição bíblica de adoração, ela não é tão fácil. Não há correspondência direta de qualquer palavra grega com a palavra adoração em português. A palavra e adorar, prostrar, e nós vamos ver que vai muito além de louvar, de cantar. Vamos adorar a Deus com uma música tal. A pessoa pode cantar aquela música e não adorar a Deus. Pode louvar e não estar adorando verdadeiramente. A adoração em espírito e em verdade, diz o texto aí, ou seja, uma adoração sincera, uma adoração da alma, com toda a alma, com todo o entendimento.
Nós vamos ver isso daí também na nossa demonstração. Então, as palavras em espírito e em verdade, elas são importantes aí, porque em espírito significa que a adoração verdadeira não se limita a algum local físico, não em Jerizi, não em Jerusalém, não na igreja batista, presbiteriana ou qualquer que seja, não se limita a um lugar físico. E em verdade, significa que a verdadeira adoração ocorre por meio do único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 24. Então, eu vou fazer aqui alguns destaques. Primeiramente, olhar para as Escrituras. Quando nós vamos olhar na Bíblia, desde o início, Deus orientou o povo a adorá-lo. No Éden, houve uma recusa do homem ali em obedecer a Deus incondicionalmente. O homem cai, o homem peca ali no Éden, está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. O livro do Apocalipse, lá no final, vai descrever o destino final da igreja como uma comunidade adoradora. No Antigo Testamento, a adoração era um dos alvos centrais da vontade de Deus. Até quando o povo foi sair do Egito, Deus disse que era para prestar-lhe culto, para adorá-lo. A construção do tabernáculo em Israel é um exemplo que evidencia a prioridade da adoração para aquele povo. É interessante a gente olhar isso daí e observar que cerca de 40 capítulos das Escrituras Sagradas são dedicados à construção, dedicação e uso do tabernáculo, enquanto que apenas 2 são dedicados ao relato da criação, a criação do mundo, do universo. Mas em relação ao tabernáculo, nós vamos encontrar em 40 capítulos da Bíblia, mostrando a importância desse povo adorar a Deus. No Novo Testamento, nós vemos também, Paulo diz, e nós já mencionamos esse texto aqui outro dia, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, tudo que vocês fizerem, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, deste modo, a adoração é uma questão de toda a vida, e não apenas um momento sagrado, tipo assim, dia de domingo, dia de quarta-feira, 1 hora, e que nós vamos tirar para adorá-lo. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esta é a verdadeira forma de adorar. Latreia logikos, ou logikos, o culto racional, a adoração racional. É este tipo de culto que Deus quer. Aquele culto veterotestamentário, com os sacrifícios que eram oferecidos, eram apenas, apontavam para algo superior que Cristo veio realizar. E agora que Ele já ofereceu o sacrifício único de uma vez por todas, cabe à igreja adorá-lo, e adorá-lo sempre. Então vamos destacar mais. A igreja primitiva também, ela continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. Atos 2, 42 a 47. Todos os dias, de casa em casa e no templo, louvando e adorando a Deus. Fazia parte da vida da igreja. Hebreus 10, 25 também nos incentiva a adorar ao Senhor. Adorá-lo sempre. Deus deseja adoração e também somente Ele é digno de ser adorado. Então são essas as conclusões aí a respeito das afirmativas bíblicas, né, de que nós devemos adorar. Deus deseja que nós o adoremos e somente Ele é digno de toda a adoração. Uma outra afirmativa que podemos dizer é que a verdadeira adoração, ela é uma marca da fé salvadora. O salvo deve adorar
ao Senhor. A salvação, ela é individual, mas a adoração, além de individual, ela pode ser congregacional, corporativa ou em comunidade, como nós estamos fazendo. E um outro princípio é que nem toda adoração agrada a Deus. E aí nós estamos cheios de exemplos na Bíblia, em que muitas adorações eram como um fogo estranho diante do altar e do trono do Senhor. Assim também, nem toda adoração ela vai ser recebida pelo Senhor. Então, a adoração que Deus não se agrada. E aí, eu começo aqui a falar da adoração, primeiramente com algumas distorções que nós temos visto na adoração moderna, na adoração atual. Mas se a gente olhar, isso é antigo. Se for para Levítico, capítulo 10, a gente já vai ver o povo ali falhando também na sua adoração. Tem o exemplo de Nadab e de Abiú, que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e Deus não aceitou aqui dali. E alguns erros, que a adoração ela não pode ser do agrado de Deus. Muitas vezes, o erro advém da ignorância cega do homem, do próprio homem, e do coração endurecido que o homem tem. O pecado fez isso. E às vezes o homem prefere adorar a criatura e não o Criador. Mas começa essa distorção aí na queda do homem. Mas nós temos também algumas influências modernas. Por exemplo, eu coloquei aqui a influência do existencialismo. A influência existencialista na adoração cristã, ela é evidenciada na ênfase aos sentimentos. É a teologia sentimental, é o culto sentimental. Nesse sentido, a liturgia contemporânea, ela tem sido fortemente acusada de ser um meio para atingir emoções. O culto muito emocionalista, voltado apenas para os sentimentos. E é lógico que um culto também sem emoção, sem sentimento, ele seria um culto morto, porque o homem também é emoções. Mas, como nós estamos dizendo, grande parte dos nossos cânticos e hinos são instrumentos, às vezes, de alta ajuda, de alta aceitação, e muitas das nossas orações, elas são meios de autorreconciliação. O resultado final é que podemos ir para casa descarregados e nos sentindo bem, mas sem termos adorado verdadeiramente a Deus. Mas que culto magnífico, mas que música, que louvor, que luzes, que tantas coisas, e às vezes sem adorar a Deus verdadeiramente. Um outro elemento que pode comprometer a adoração é a ênfase humanística. James Boyce corretamente afirma que a nossa geração ela é centralizada no homem, e infelizmente a igreja traiçoeiramente tem se tornado egocêntrica. Um dos meios pelos quais essa ênfase humanística em nosso meio se manifesta é através da busca frenética por entretenimento na igreja. E Spurgeon dizia que o culto não é para entreter bodes, é para alimentar rebanhos e ovelhas. Vivemos uma era tecnológica, onde a distração, o entretenimento tornaram-se a ordem do dia. Como filhos da nossa geração, exigimos que cada momento do culto venha satisfazer necessidades. Nesse contexto, o culto foi transformado em programa. Nós fazemos programas, e o desejo é de se obter felicidade, e não de se obter santidade. É como se fosse um culto zen, em que a pessoa sai leve daqui. Queremos avidamente alegria, mas o comprometimento tornou-se secundário. Julgamos o culto como agradável na base não dos princípios bíblicos,
mas julgamos o culto como agradável no grau de satisfação pessoal alcançada, e não se teve um embasamento bíblico. Assim, a nossa pregação, e isso é um problema também, ela se tornou uma homilética do consenso, em que alguns temas são evitados, em que alguns temas não são pregados, porque queremos ser politicamente corretos, pregar uma homilética do consenso, uma homilética que não fere o ego, que não toca no pecado das pessoas. Além do mais, os sermões, eles tornaram-se mais curtos, porque a nossa atenção e memória são curtas. Nós somos a geração do TikTok. Mensagens longas, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos parar. É aquela geração que não consegue ouvir mais de 15, 20 minutos. J.E. Parker, ele observa, geralmente, nós reclamamos que os ministros não sabem como pregar. Mas ele pergunta, não é igualmente verdade que nossas congregações também não sabem como ouvir? Ou seja, por que não está ouvindo? Mark Eyre, ele diz que o grande perigo dessa adoração é de usar a Deus antes de lhe retribuir a glória devida. Eu venho adorar, eu venho à igreja por aquilo que Deus pode me dar, e não porque Ele é digno de toda a adoração. Uma outra ênfase, além da humanista, da existencialista, que pode prejudicar também a ideia do culto, é a presença deísta em nossa prática cristã. Ou seja, a ideia deísta é que Deus criou e abandonou e deixou. Esse Deus transcendente, que transcende todas as coisas, que habita nas alturas, é um Deus imanente, que habita com o contrito, com o pecador, que habita conosco, que quer estar conosco nas nossas demandas diárias também. Então, popularmente falando, o deísmo, ele é identificado como a filosofia do Criador remoto, que não interfere na criação, mas a governa através de leis pré-estabelecidas. Esta filosofia tem visitado o meio cristão em diferentes roupagens ao longo dos anos, através do gnosticismo, da teologia do processo e de outras coisas mais. Nos últimos dias, ela tem ressurgido no meio cristão sob a presunção de que uma vez tendo tomado posse das promessas divinas, nós podemos reclamar e dar ordens a Deus dos nossos direitos. E eu já vi muito isso. Eu falei aqui algumas vezes de um caso, e não só somente um aluno, mas lembro agora imediatamente pelo menos de dois, falando da maneira. Uma vez um chegou para mim e disse, professor, o senhor sabe como é que agora eu adoro a Deus, eu oro? Ele disse, eu entro no meu quarto, eu tranco a minha porta, até aí tudo bem. Cristo disse, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele disse, eu sento na minha cama, aí eu mando Deus sentar ali do meu lado, aí eu pego Deus pelo gogó. Aí eu digo, Senhor, tu tens que me dar. Ninguém pega Deus pelo gogó. É petulância, ninguém pega Deus pelo gogó. Jacó no val de Jaboque, quando ele lutou com Deus, ali, se não me abençoares, não te deixarei ir. Ele foi desconjuntado, diz o texto, que a partir dali, a geração de Israel não comeu mais da nervura, da coxa, porquanto Jacó, que se tornou em Israel, príncipe de Deus, lutou com Deus e prevaleceste. Ele tornou-se um marco histórico. Nós só prevalecemos com Deus quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós não somos ninguém. Quando Deus pergunta qual é o teu nome, e ele disse, eu sou Jacó, eu sou enroladão, eu sou usurpador, eu sou o homem do jeitinho, eu sou um pecador. É nesse sentido que Deus se queda a nós, mas na nossa petulância de pegar Deus pelo gogó, jamais. Mas isso tem influenciado.
tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, tomamos posse, é nossa herança. É bonito a gente cantar, nós cantamos, mas temos que saber posicionar, entender isso daí, para que a gente não saia dizendo aquilo que a Bíblia não está dizendo. A ideia é que, uma vez cumpridos os requisitos, as leis espirituais estabelecidas por Deus, Deus passa a estar à nossa mercê. E com isso, às vezes nós acreditamos na ilusão de que nossas palavras têm poder. Aí nós declaramos, nós profetizamos, eu declaro que a vitória é minha, eu profetizo, eu digo tal coisa. Às vezes, se Deus nos autorizar a dizer, nós podemos dizer. Existe uma diferença entre a palavra logos, verbo. No princípio era o logos estava com Deus, e o logos era Deus. E a palavra rema, Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra rema de Cristo. Rema é a palavra dizente de Deus a nós. Logos é a palavra eterna de Deus. Creia eu ou não na Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não vai ser palavra de Deus porque eu creio, ela é o Logos eterno. Creia o homem ou não. Mas há palavras que são ditas de Deus, que são vivificadas, são as palavras dizentes de Deus para uma pessoa. E aí eu tenho que entender isso daí. Por exemplo, quando Josué, ele vai entra na cidade de Jericó, e Deus dá uma palavra para ele, dizendo que ele deveria rodear a cidade durante 7 dias, no último dia 7 voltas, e na última gritar, e as muralhas iriam cair. Isso é uma palavra dita para Josué, em um contexto específico e tão somente para aquele local. Eu não vou agora querer derrubar barreiras, assim como Josué, e como fizeram em uma de nossas igrejas, aí, em que tinha o culto das 7 voltas, e dia de quarta-feira, igreja batista, eu estou falando, e dia de quarta-feira, os irmãos faziam os pedidos de oração, e eles davam 7 voltas ao redor do templo, e na última eles gritavam para Deus responder. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Pedro disse, és tu, Senhor, manda que eu vá contigo, Cristo disse, vem, e Pedro andou sob a palavra rema, a palavra de Cristo. Então eu tenho que saber fazer as diferenças para eu não estar declarando, profetizando, dizendo coisas que a Bíblia não me autoriza a dizer. Creio que ainda um outro aspecto que a gente deve ter cuidado é com o pragmatismo. A presunção central da filosofia pragmática é que nenhuma verdade é auto-evidente. Assim, verdade e significado são dependentes de verificações empíricas, ou seja, de um teste prático. E aí a questão é assim, se funcionou, é verdade. E nem sempre é assim. Se um princípio funciona, ou seja, se atende à função desejada, nós julgamos ser uma verdadeira proposição ali. Uma decisão sob bases pragmáticas é uma decisão tomada não pela essência, mas pelo efeito, pelo resultado causado na maioria do povo cristão. John MacArthur Jr., ele diz, tudo o que queremos saber nesse sentido pragmático é se funciona. Nós queremos fórmulas, e em algum lugar nesse processo, nós deixamos aquilo para o que Deus tem nos chamado. Nós queremos resultados, e nem sempre resultados evidencia que a bênção de Deus lá está. E nós devemos ter cuidado nisso daí. No que diz respeito à adoração, como em tantas outras áreas, a aplicação deste princípio pode ser desastrosa no culto, pois o juiz supremo passa a ser um grupo de pessoas e não o Espírito Santo, e não a palavra de Deus. Além do mais, ainda que um estilo funcione em um determinado grupo, a decisão com base nos resultados é nada mais que uma conformação presente a este século, ou ao século presente. E a Bíblia diz, não vos conformeis
a este século. A presença destes elementos mencionados por mim aqui, na adoração, pode causar distorção, produz resultados imediatos, mas errados. A adoração que deveria ocupar o centro de nossa vida, da vida cristã, ela está sendo secularizada, é incapaz de nutrir, de edificar, de desafiar, de inspirar ou de formar a nossa espiritualidade. E como outros no passado, podemos estar atraindo sobre nós maldições e não bênçãos ao apresentarmos fogo estranho ao Senhor. Então, a ausência de conhecimento do verdadeiro Deus, quem é Deus, e da sua obra, conduz os indivíduos a um pragmatismo existencial que pode cair no erro, como foi o caso da mulher samaritana. Nossos pais adoraram em tal monte, e vós adorais. E Cristo diz, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um outro problema ainda, que eu mencionei aqui, seria a normalização do pecado. Todos somos pecadores, diz a Bíblia, todavia lutamos diariamente para que o pecado não nos domine. Diz a Bíblia, o pecado não terá domínio sobre vós. Aqueles que não mantêm um relacionamento pleno, autêntico com Deus, consciente, domesticam o pecado, ou seja, fazem dele algo próprio da sua vida, convive normalmente e às vezes está adorando. Eu fiquei sabendo de uma determinada pessoa que viveu 12 anos em adultério dentro de uma igreja, até que foi descoberto. Mas a pessoa fazia normalmente as coisas de Deus. Nada daquilo que a pessoa fazia era do agrado de Deus, era apenas uma farsa que a pessoa estava fazendo. Então a mulher, aqui, ela havia tido 5 maridos, e agora ela estava numa 6ª aventura amorosa, ilicitamente, verso 18, mas mesmo assim, ela se considerava uma adoradora de Jeová. Nós adoramos neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Então ela não teve a noção do pecado, ela voltou apenas para a adoração. Então eu coloquei a questão da normalização do pecado se tornar normal, e a pessoa acha que pode adorar a Deus de qualquer forma. Como voltar então à verdadeira adoração? Quais os cuidados? Qual o caminho de retorno? Hoje a gente fala de reforma, de uma nova reforma. Reformar sempre reformando, ou seja, continuamente vendo a necessidade. O doutor Ackerson, ele define a adoração como sendo a resposta de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e toda a glória ao Criador, ao Deus Criador. Primeiramente, diz ele, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória, ou seja, ele merece adoração independente de qualquer coisa. Timothy Keller, ele define a adoração como ação obediente motivado pela beleza de quem Deus é em si mesmo. Ou seja, Deus é digno de adoração. E eu creio que há algumas coisas que nós precisamos saber para esse retorno à verdadeira adoração, e eu menciono aqui. A primeira que nós devemos saber é que a adoração ela é centrada em Deus, na pessoa de Deus. É a nossa resposta adequada à grandiosidade magnífica de Deus, o Deus majestoso, o Deus glorioso. A adoração, portanto, ela vai além do simplesmente saber como é Deus. Significa que nós temos prazer na perfeição dos atributos de Deus. Então, primeira coisa, ela é centrada em Deus. Ela também é centrada em Cristo. Nós vemos isso muito claramente em Apocalipse 5, onde o leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro que foi morto, é o único na criação
para abrir o livro da história. E Cristo está no centro da sala do trono, com o próprio Deus. Apocalipse 5, 6. Ao Cordeiro que foi morto, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então veja, Apocalipse 7, 10, que a adoração ela foi dirigida àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Uma outra verdade é que a adoração ela é capacitada pelo Espírito, o Espírito Santo. Paulo diz em Filipenses 3:3, pois nós que adoramos por meio do Espírito. O Espírito nos ajuda também. Nós somos os verdadeiros adoradores, os verdadeiros circuncidados. A adoração abrange toda a nossa vida. Ontem, eu conversando com um seminarista, ele tem uma locadora, venda de carros, de veículos. E aí ele compartilhando comigo, que ele vendeu um carro para uma pessoa bem conhecida. E a pessoa não pagou esse carro, até hoje. E lembro também de outro caso, de um colega que vendeu um carro também para outro. Só que esse pastor já morreu. E também não recebeu o dinheiro. Esse que vendeu o carro, não recebeu, né? Mas esse rapaz falou, o meu pastor, ele é simples, ele é leigo, pastor desse rapaz da locadora. Mas ele sempre diz para nós que se conhece um homem de Deus, além de outras coisas, pela maneira como ele faz os seus negócios, nas nossas transações. Esse meu pastor é simples, um homem muito simples, mas ele diz, quer conhecer uma pessoa, veja a seriedade da pessoa nos negócios que ela faz. Se é um homem de uma só palavra. Porque a adoração, ela abrange toda a nossa vida. Adorar não é meramente cantar louvores a Deus, envolve adoração e ação. A adoração não termina com o que dizemos ou cantamos, mas inclui também o que fazemos ou como nos comportamos. Como é que eu vivo? Como é que eu me comporto? E ainda, a adoração é o deleite na beleza de Deus e de Cristo. Não é prazer na experiência pela experiência de adoração. Em nossa cultura evangélica, a adoração muitas vezes, como eu já mencionei, se refere a emoções que experimentamos enquanto cantamos. E eu sei que há alguns cânticos que mexem com a gente, principalmente alguns que nós entoamos ou cantamos em uma época específica de nossa vida, e às vezes quando nos reportamos a ele, aquilo emocionalmente mexe conosco. Mas a verdadeira adoração cristã, ela envolve mente e emoções, não somente emoções. Portanto, se a nossa adoração a Deus é tão emocional, a ponto de ser desprovida da razão, do pensamento, do cerebral, isso daí nós temos que ter cuidado. Paulo vai colocar em Romanos 12:1, latreia logikos, culto racional, culto de entendimento. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem esse aspecto também, a adoração aí. É necessário, portanto, para resgatar a verdadeira adoração, que se entenda que nós estamos perdendo, ou que a adoração verdadeira ela foi distorcida pelos argumentos ou pelos elementos que eu já mencionei no início aqui desse tópico. Voltar aos princípios teocêntricos da adoração bíblica, como eu falei, Cristo e Deus. É necessário fazer isso daí, voltar para esses princípios bíblicos da palavra de Deus. Olhar também, e aqui eu pauso a minha mensagem, vou encerrar com esse tópico, olhar também para os santos do passado, olhar para a história da igreja. Isso é necessário, olhar para a Bíblia, para tudo aquilo que a Bíblia preceitua, mas olhar também para a história, porque a adoração cristã do nosso tempo, ela curvou-se
à tradição da nossa cultura, curvou-se à cultura moderna, ao invés de se manter fiel à tradição bíblica. E aqui eu quero destacar apenas um aspecto, até porque o tempo não nos permitiria mencionar outros aspectos da história, mas o puritanismo inglês do século XVII, que desde há muito tempo aí houve um consenso geral de que ele deu, o puritanismo aí, uma forte ênfase na pureza da adoração bíblica e na política eclesiástica. Leland Hiker, ele nos relembra que o nome puritano refere-se primeiramente ao desejo de purificar a igreja da Inglaterra dos vestígios da religião anterior na adoração e na forma do governo da igreja. Os puritanos, eles apresentavam-se para adorar a Deus, para adoração pública ali, como se fosse para apresentar-se ao próprio Deus. Quando eles iam para a igreja, eles sabiam, como diz lá Abacuque, guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. A saber que quando nós estamos aqui, nós estamos para adorar a Deus. E eu entendo, meus irmãos, que se nós, como igreja do Senhor, e eu vou falar isso no culto corporativo, na adoração corporativa, se nós estivermos com o mesmo sentimento de adorar a Deus, ao Senhor, cria aqui dentro do santuário até uma atmosfera espiritual no sentido de Deus ser adorado. Eu trouxe, e não foi somente aqui na igreja, em outros lugares, uma pregadora aqui um tempo, uma missionária, e quando ela estava pregando, eu senti um peso muito grande na igreja. Peso. Não aquela liberdade espiritual, mas eu não falei nada para ela. E ela falou, depois do culto, pastor, o senhor percebeu um peso durante o culto? E descreveu lá, percebi claramente. E eu não vou entrar em detalhes, porque no mundo espiritual, algumas coisas que a pessoa não compreende. Mas tinha algumas pessoas aqui, naquela noite, até com questão de suicídio, de tirar a própria vida, 2 pessoas. E outros detalhes que a gente se priva. Então, quando nós estamos conectados, por exemplo, você está aqui para adorar a Deus, aí um irmão fica atrapalhando o outro, conversando, mexendo em celular, vendo o jogo, vendo outras coisas. Tudo isso mostra que você não está nem ligando para Deus. E ainda mais quando atrapalha o outro. Tem gente que atrapalha mesmo. Na hora do culto fica batendo papo. Ele nem adora a Deus, nem permite que você adore, fica conversando. Não está com o sentimento de adoração. E nós temos que ir, os puritanos, eles faziam isso. Primeiro eles procuravam se purificar. E sabiam assim, quando eu for adorar, que eu entrar na igreja, é como Moisés, que quando ele foi para o monte, ele sabia que ele ia encontrar Deus, a presença de Deus ali. Então, quando você vier para a igreja, venha sabendo que você vai ter um encontro com Deus, que Deus está aqui. E quando há uma atmosfera de uma verdadeira adoração, a Shekinah do coração, e eu vou falar disso, pode se transformar na Shekinah da presença real de Deus. Quando eu preparo o meu coração, realmente, para receber de Deus, para adorar a Deus, todo o meu pensamento, a minha força, a minha vontade, o meu entendimento, como diz a Bíblia, está voltado para adorar a Deus. O próprio Deus também estará ali para nos abençoar. Então, desde que a adoração no puritanismo era visto como uma aproximação a Deus, toda a liturgia dele, ou deles, era formulada visando a edificação. E 2 coisas, meus irmãos, sobressaía no culto deles, na adoração deles: simplicidade e biblicidade. Era um culto simples, sem muitas coisas. Adoração
louvou a Deus. Hayek, ele diz o seguinte: o culto puritano como um todo era marcado pelo esforço de despojar-se do supérfluo e concentrar-se no essencial, o que evidenciava o ideal da edificação. Às vezes tem coisas que nós queremos inserir no culto, pode ser até bonito, atrativo, mas qual é a essência daquilo para o louvor e para a glória de Deus? Às vezes não tem. Por que a gente vai colocar? Eu evito de colocar qualquer coisa, mas eu poderia citar alguns exemplos aqui, que às vezes eu fico me perguntando, a gente acha até bonito, mas qual é o objetivo disso daí no culto? E o outro realmente era a biblicidade. A Bíblia era pregada e tão somente a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira esse tema sobre a adoração. O Ministério de Louvor vai se direcionar aqui e nós vamos cantar. E o outro elemento é que, acima de tudo, o amor cristão, ele tem que ser presente para solucionar essas divergências. O reformador Calvino entendeu que nessa matéria, como em vários outros assuntos importantes para a igreja, há aspectos primários e aspectos secundários. Quanto aos aspectos primários da adoração, ou seja, aqueles que dizem respeito à retidão do cristão, à vida dele, à majestade de Deus e a qualquer outro assunto necessário à salvação, somente o mestre, dizia ele, deve ser ouvido. E em aspectos secundários, ou seja, assuntos que não são necessários à salvação e costumes diferentes de povos e gerações, não deveria haver imposição de mudanças por causas insuficientes. Deveria haver amor. Eu vou pregar em julho em uma igreja, eu vou encerrar aqui a minha fala, de um pastor que já pregou aqui na nossa igreja, o pastor Raimundo. A gente chama ele de Raimundão. Ele pregou em um aniversário da nossa igreja. E ele está pastoreando uma igreja que vai completar 104 anos. E eu estarei indo pregar nessa igreja. O pastor Raimundo, ele estudou no nosso seminário, um homem simples, mas um homem bíblico. Em uma das igrejas, quando ele saiu do nosso seminário, que ele assumiu ali no Maranhão, era a 5ª igreja para ser a menor. Ou seja, só tinha 4 igrejas menores do que a dele. Ele ficava em 5º lugar para ser das mais pequenas. Em um ano ele sai lá de baixo para ser a 5ª maior. Em um ano de trabalho. Sai da 5ª menor para a 5ª maior. Eu achei interessante que ele chegou lá, a primeira coisa que perguntaram para ele foi: pastor, qual é o tipo de música que o senhor gosta? Quando ele chegou lá. Ele disse: irmã, não se preocupe comigo com o tipo de música que eu gosto, não. Pergunte a Deus qual é o tipo de música que Ele gosta. Eu não tenho problema com música, não. Pergunte a Deus. Depois, a igreja tinha um terreno grande, uma areia. Ele construiu um localzinho para os jovens jogarem. Aí uma irmã disse: mas pastor, como é que pode no terreno da igreja ter um campo? Ele disse assim: irmã, o seu filho joga bola? Joga, pastor. Onde é? Lá em um campinho atrás de casa. Esse qual é melhor, ele jogar aqui no terreno da igreja ou jogar lá ouvindo palavrão, um bocado de coisa lá. E ele foi por aí, com essa simplicidade dele, foi até o juiz da cidade. Alguém disse: Raimundo, tu já falaste para o juiz da cidade de Cristo? Ele foi lá, marcou uma audiência, evangelizou. O juiz da cidade se converteu, foi para Cristo Jesus. Ele saiu de uma igreja, deixou a igreja com quase 1000 membros, foi para outra igreja, aonde ele está, que vai inaugurar o templo para 800 pessoas. Uma igreja que ele pegou com poucas pessoas. Já vou pregar lá nessa igreja pela 2ª vez. Mas ele é um homem simples. Não precisamos de muita coisa. Precisamos de simplicidade e da Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe.
quarta-feira que vem nós continuaremos com esse tema, mas tentando levar a igreja para essa disciplina espiritual, para que nós entendamos o que significa de fato adorar a Deus. É muito mais, ou é muito mais além do que cantar músicas, louvores. Quarta-feira a gente continua e conclui esse tema. Em pé, nós vamos cantar um hino, e através deste hino queremos e vamos adorar ao Senhor, e adorando a Deus também. Se você vai ofertar, poderá aproveitar esse momento e vir até aqui no gasofilácio e deixar a sua oferta também. Hino de número 574, um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo é digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. Vamos orar para encerrar o culto, como nós avisamos no início, lembrando que sexta-feira, 19 horas, temos o nosso encontro de casais aqui na igreja, lá nas dependências da igreja. A irmã Sheila, que está ali, irmã Ivanete, que desceu aqui, poderá dar maiores informações se alguém necessitar sobre o encontro de casais. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nós fomos criados, como diz a tua palavra, pelo Senhor,
para o louvor da tua glória. Fomos criados por ti, para ti, não seremos felizes a não ser em ti. A nossa vida, o ar que respiramos, cada dia que o Senhor nos dá, é um motivo de gratidão, motivo de louvor, de adoração. Nós adoramos ao Senhor, primeiramente por aquilo que tu és. Tu és digno, tu és santo,